Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Carreira. Vamos para mais uma aula. Hoje a disciplina Comportamento Organizacional, né? Aula número 02, que estaremos trazendo aqui para vocês alguns aspectos muito relevantes. É um prazer enorme estar aqui. Espero que vocês gostem aí da nossa condução, né? E vamos ver o que é que nós vamos conversar hoje, né? Vamos mudar aqui rapidinho. Vamos ver sobre que assuntos nós vamos trabalhar a nossa aula de hoje de comportamento organizacional. Bom, dentro do nosso roteiro, o que a gente trouxe aqui hoje são três pontos muito importantes. Primeiro, vamos falar um pouquinho do que é, né? Essa introdução do comportamento organizacional, o que efetivamente nós podemos conceituar para explicar um pouco desse comportamento. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os principais desafios das organizações, né? Sob o ponto de vista dessa integração, né? Para que o comportamento organizacional tenha um papel aí positivo no desenvolvimento da empresa. E por último, vamos falar um pouquinho de gestão de crises, né? E quais são as perspectivas que nós temos por aí, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos ver como é que nós vamos abordar isso na aula de hoje. Bom, gente, se você quer saber exatamente o que é comportamento organizacional, as pessoas imaginam assim: poxa, mas como é que é a empresa? Como é que é essa história de comportamento organizacional? Não estou conseguindo entender. A empresa não é uma pessoa jurídica? Tudo bem. Mas quando a gente fala de comportamento organizacional, nós estamos falando de alguns pontos, né, ou de alguns integradores importantes, ou de parte integrantes, né, importante dessa organização. Quais seriam essas partes que a gente poderia aqui avaliar? Né? A primeira é a empresa em si, é a organização, é a constituição dessa empresa, né, dos seus sócios, né, dos seus mantenedores. Depois a equipe, né? E por último o cliente. Então esse tripé a gente pode dizer que constrói junto o comportamento organizacional. Então é a soma desses três componentes que nós vamos ter aí como principal desenvolvedor, né, desse comportamento. Então, o comportamento organizacional, na realidade, ele é composto a partir de características dos sócios da empresa, né, que construíram aquela empresa, a equipe que trabalha nessa organização e o cliente, né, que usufrui, né, dos serviços e dos produtos que essa organização disponibiliza. Então esses três pontos eles são responsáveis direto pela construção e pela constituição do comportamento da organização. Se vocês prestarem atenção, uma coisa acaba interagindo com a outra, né? Porque as características dos sócios, né, a sua formação, aquilo que eles acreditam, né, os seus valores, etc., eles acabam, de alguma forma, interagindo com os valores, com as características dos funcionários, né, da equipe que compõe a empresa. E, consequentemente, acaba atraindo clientes também que concordam com isso, com essa linha, com esses valores, etc. Então, o comportamento, quando acontece essa sinergia, ele acaba integrando tudo e dando resultados muito positivos, né? Então, em conceito, o comportamento é a junção, né, dessas três partes importantes e suas respectivas características, certo? Bom, o que constitui especificamente ou caracteriza esse comportamento organizacional? Bom, o primeiro ponto, quando eu falo da empresa, é da postura da empresa. E essa postura ela é construída a partir de uma ética, a partir de valores que os funcionários e, né, os seus sócios, né, quem construiu a empresa, quem definiu, né, aspectos de formação da empresa, isso tudo fica exposto. Né? Então, a postura da empresa é justamente a visão desses sócios, né, desses stakeholders, né, que construíram a empresa e a partir dessa construção cada um colocou aquilo que acredita na construção da empresa, né? Fez justamente essa caracterizou a empresa à sua semelhança, né? Então, dentro de uma organização,
Quando a gente vê a postura da empresa, sob o ponto de vista, por exemplo, da forma como atende, da maneira como ela se relaciona, né, com a sua equipe e como a gente atende clientes, etc., está muito em cima das características dos sócios, né? As pessoas às vezes brincam, assim, poxa, Ricardo, o que é que tu falou para a tua equipe? Porque parece que eu estou falando contigo quando eu estou falando com eles. Então isso mostra um pouquinho da postura da empresa, de como a empresa ela se mostra para o mercado seguindo aí uma caracterização dos seus sócios. Aí a postura, né? A postura da empresa está muito relacionada ao perfil de cada sócio. Falando em perfil, um outro ponto importante é o perfil da equipe formadora, né? Então, quando a gente constrói uma empresa, a equipe de trabalho, a gente tem que buscar pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita. Então, toda vez que a gente vai em busca de uma equipe, da formação de uma equipe, a gente vai em busca de pessoas que são competentes, mas que também acreditam naquilo que a empresa acredita, né? Que segue essa linha da empresa. Vamos imaginar. As minhas empresas, as empresas na qual eu sou sócio, tem uma postura, tem uma ética, segue valores. E eu quero que a nossa equipe, que as pessoas que estão nessas empresas, elas tenham essa mesma orientação, elas sigam exatamente esse roteiro, né? Eu acho que isso é muito importante e é fundamental. Então esse perfil dessas pessoas, elas acabam construindo também e se integrando ao comportamento da organização. E no final de tudo isso, eu tenho a postura da empresa com a caracterização aí dos seus sócios, o perfil da equipe, né, e isso muito semelhante à postura da empresa. E quando eu construo isso, o que eu exponho para o mercado? Eu exponho para o mercado como a empresa funciona, como ela se direciona, né? Como é que ela decide as suas ações. Consequência disso, eu vou atrair clientes que concordam com essa atitude, que estão de acordo com isso, né? Então é um ponto muito importante da gente entender, né? A atração de clientes que estão de acordo com aquela postura da empresa. Então, é cliente que gosta, de repente, de ser atendido pessoalmente, são clientes que gostam de ter uma força na negociação de um determinado serviço ou produto, são clientes que acreditam, de acordo com o que a empresa expôs, na credibilidade daquela organização, então tudo isso acaba atraindo esses clientes. Então, a gente sempre diz assim, que pessoas ruins acabam atraindo outras pessoas ruins. Então, uma boa empresa, uma empresa que tem uma boa imagem, que expõe essa imagem de uma maneira clara, né, de uma maneira bem transparente, tanto na equipe quanto na forma de decidir, acaba atraindo clientes também com a mesma postura. Então essa é a ideia, a gente está entendendo um pouquinho de como é que constrói esse comportamento. Então é aquela história, aquela empresa é uma empresa boa da gente entrar, é uma empresa leve, é uma empresa que quando eu entro eu sinto alto astral, eu sou bem atendido, tem sempre alegria e tal. Então isso daí é uma empresa que atrai determinado perfil de clientes, né? Assim como eu tenho uma empresa onde todo mundo é muito sério, é meio carrancudo, é meio ríspido e tal, o que é que vai acontecer? Eu tenho um cliente que se entrar lá é porque não tem muita alternativa, porque normalmente a gente vai atrair pessoas que são mais ou menos nesse perfil também, né? Muito bem. Quais são os grandes desafios aí para o comportamento organizacional? Né, para você conseguir construir uma organização, né, que tenha um perfil semelhante àquilo que você acredita, que você tenha uma equipe que realmente desenvolva ações e compartilhem com vocês, com seus diretores, aquilo que eles acreditam. E também, da mesma forma, atrair clientes, né, que vão somar, que vão desenvolver, né, que vão ajudar essa empresa a crescer. Quais são os grandes desafios? Primeiro é alinhar ações, né, para que a empresa ela consiga mostrar a sua atitude, a forma como ela opera, como ela desenvolve as suas ações, expor isso de uma maneira clara para que o mercado, para que o cliente consiga visualizar e entender, pô, gostei, é assim que eu queria, eu acreditei e realmente essa empresa ela segue aquilo que eu concordo, né?
Uma outra coisa, sempre que você tem uma equipe, né, e sempre que você tem uma linha de ação e de atitude, você tem que entender também as expectativas, né, da tua equipe. E aí você tentar fazer um laço, né, uma integração. Às vezes eu tenho uma empresa que tem uma projeção bem ousada de crescimento, isso faz parte ali do DNA da empresa, os seus sócios são muito agressivos sob o ponto de vista do crescimento e tal. Porém, eles têm ali uma gestão de custo bem austera, né? Um controle muito grande e tal. E aí eu preciso fazer uma integração entre o que a empresa quer e as expectativas da equipe, porque isso tem que estar de alguma forma dentro de um patamar semelhante. Porque não adianta nada eu tentar buscar um caminho, eu tentar desenvolver, visualizar uma ação onde essa ação agressiva, etc. Mas eu estou longe de contribuir de forma positiva para aquelas expectativas que a nossa equipe, que a equipe de trabalho, ela desenvolveu. Então isso acaba criando aí uns conflitos, começam a criar as dificuldades, né, para que você consiga conduzir um bom comportamento, de desenvolver bem as atitudes internas da organização. Então a gente precisa de alguma forma entender, ouvir quais são as expectativas e ser muito claro, né? E dizer o seguinte: eu não consigo atender a tua expectativa. Infelizmente a gente não vai conseguir. Isso tem que ser muito claro. Ou então dizer o seguinte: sim, está dentro daquilo que a gente tem condições de atender. Então isso é um ponto muito importante para que a gente não tenha dificuldades no futuro, né? A outra coisa é fomentar o engajamento, né? Um outro grande desafio. Depois que a gente alinhou ações, né? Desenvolveu ali como é que vão ser as atitudes da empresa, o que é que ela quer, quais são os objetivos dela, onde ela quer chegar. Entendeu as expectativas da equipe, né? Ok, vai dar para a gente unificar tudo isso. Aí nós vamos começar a fomentar o engajamento, né? Para que isso tudo que a gente integrou aqui internamente, a gente vai expor isso para o mercado, a gente vai expor isso para os clientes e tentar engajar esses clientes e tentar trazer isso. Mas eu só consigo fazer isso quando eu tenho uma unidade já bem definida na empresa, né? Para que eu tenha já uma unidade bem descrita, né? E isso esteja bem coeso, né? Bem homogêneo. Aí eu consigo expor isso para o mercado e mostrar para o mercado segurança, competência e tal. E aí eu consigo engajar mais. Então são desafios grandes que a gente tem que romper, mas não são impossíveis, né? Os desafios estão aí para a gente tentar solucionar, né? Os desafios estão aí para a gente tentar buscar alternativas de trazer, né, de buscar soluções viáveis para que a gente consiga passar por esses desafios, porque os desafios são naturais. Eu falei para vocês aqui 3 pontos que são importantes, que é definir de forma clara as ações da organização, entender as expectativas da equipe e fomentar o engajamento da nossa organização com seus clientes, com o mercado, né? Então são coisas importantes, difíceis, desafiadoras, mas não são impossíveis da gente fazer, claro, não são. Por isso a gente trouxe aqui para vocês, beleza? Bom, agora nós vamos falar de uma outra coisa que também tem a ver com desafios, né? E principalmente agora, a gente tá vivendo um momento muito complicado, né? No cenário global. Eu nem digo especificamente no cenário local, ou no cenário regional, ou no cenário nacional. A gente está vivendo um momento difícil no cenário mundial. A gente está vendo dificuldades em economias bem tradicionais. Nós estamos tendo aí mudanças radicais em atitudes, né? Nós estamos tendo aí determinados segmentos sofrendo muito com tudo que está acontecendo. A gente está vivendo um momento de crise, nós estamos vivendo um momento de muita insegurança, né? E aí eu trouxe justamente esse entendimento da gestão de crises, como a gente consegue, né, de alguma forma, passar por tudo isso, ou minimizar os impactos de uma grande crise que todas as organizações, com raríssimas exceções, elas estão passando por momentos delicados agora, né? Então a gente vive um momento de insegurança geral
de dificuldade geral, algumas empresas bem mais impactadas com todas essas dificuldades e outras empresas, digamos, mais adaptadas, né? Inclusive algumas até crescendo, né? Nós até colocamos aí uma atividade que fala de uma empresa que cresceu diante do cenário de crise, né? Então, no primeiro ponto, para entender um pouquinho dessa crise, a gente tem que primeiro incorporar que a gente está vivendo um momento de crise. Ponto. O momento é de crise, o momento é de dificuldade. Por que é de dificuldade? Pô, nós estamos com uma grande pandemia, nós estamos vivendo um processo de morte muito grande, de contaminação muito grande, restrições de mobilidade, né, dificuldade econômica, empresas e países e cidades e estados passando por muitas dificuldades. É um efeito dominó, um efeito cascata, onde eu não consigo vender, eu não consigo pagar os meus impostos, se eu não pago os impostos, o governo não tem como desenvolver as ações sociais e tal, uma coisa dependendo da outra. Então a gente está vivendo um momento de crise e isso tem que estar incorporado. A primeira coisa para a gente encarar um problema é saber que esse problema existe, né? A gente vive hoje um momento de insegurança sanitária, isso não tem jeito. Existe um vírus que a gente não sabe como derrotá-lo ainda. Existem as vacinas que estão muito distantes da grande maioria das pessoas, então existe uma grande insegurança sanitária. Então nós precisamos, no mínimo, ter cuidados, né? Então, isso tudo que eu estou trazendo para vocês é como a gente pode analisar a crise que a gente está vivendo dentro das nossas organizações também, né? Existe uma grande incerteza econômica no mundo todo. A gente tem dificuldades, né? As moedas estão variando muito. A gente tem governos que estão perdidos. Eu não digo o governo A, B ou C. De um modo geral, os governos estão com dificuldade de tomar decisão. É muito difícil porque são coisas muito novas para todo mundo. Ninguém viveu, pelo menos não num passado aí mais recente, uma situação como essa. E mesmo em outras situações de pandemia, talvez, com certeza, a gente não tinha a dimensão de mundo que nós temos hoje, o tamanho disso tudo. Então existe uma incerteza econômica muito grande. Existe aí pessoas que acabam se aproveitando, então hoje nós temos uma indústria da vacina e tal que cresceu absurdamente. Essas empresas que hoje desenvolvem vacinas, elas estão aí nos tops aí de empresas que mais cresceram no mundo, justamente porque elas têm hoje o produto mais importante do planeta, que é a vacina. Então a gente tem uma incerteza econômica muito grande, e isso tudo é uma fonte de agravamento da crise, né? Um outro grande problema é que as empresas, de um modo geral, como eu falei para vocês, não 100%, porque existem empresas que que conseguiram e que conseguem sair de situações negativas até tendo resultados positivos, né? E tem alguns segmentos que até cresceram em meio à crise, mas nós temos hoje, de um modo geral, muita dificuldade de manter a operação da nossa empresa. Então, cada empresa hoje ela tem que buscar alternativas para tentar manter no mínimo a operação. Eu não falo nem de ganhar dinheiro, eu não falo nem de ter lucro, mas é de manter a operação funcionando, manter a empresa viável, né? Manter a empresa aí desenvolvendo a sua atividade para que não quebre, ou seja, ali atinja no mínimo o ponto de equilíbrio, que é aquele mínimo para você sobreviver. Mas hoje existe uma dificuldade muito grande em meio à crise para você conseguir, no mínimo, manter esse equilíbrio, né? Um outro grande problema que todos vivemos agora e faz parte dessa crise atual é a total falta de projeção segura, ou seja, a dificuldade de planejar. A gente está com muita dificuldade de planejar porque eu não sei o que vai acontecer semana que vem. A cada semana, a cada quinzena, a cada mês, existe uma mudança. Existe uma dificuldade, existe um aumento aí de internações, existe aumento de morte, existe uma dificuldade no segmento, existe uma restrição de mobilidade das pessoas. Os governos vão lá e colocam um decreto e tal, limita determinada coisa. Então tudo isso faz a gente rasgar todos os nossos planejamentos, porque a gente não sabe o que vai acontecer direito na semana que vem. A gente vê aí, por exemplo,
tem muita gente ainda com o pé atrás no que vai acontecer, por exemplo, na Páscoa, né? O que eu vou fazer na Páscoa? Será que eu aposto nas vendas altas ou não? É uma coisa que eu preciso ter mais cuidado, não devo assim investir muito nisso ou não e tal. Então é um cenário muito inseguro que a gente vive de projeção. A gente tem que ter um planejamento, só que o planejamento hoje está cada vez mais difícil. Então eu trouxe para vocês aqui alguns pontos que fazem a gente analisar e entender o tamanho da crise que a gente vive, né? E o que eu faço para minimizar essas crises, né? O que eu consigo fazer, o que eu devo fazer, mesmo num cenário tão difícil, quais são as atitudes que eu tenho que ter para minimizar, né? Quais são as ações que eu preciso ter para minimizar os efeitos e os impactos da crise? Eu trouxe alguns pontos que são muito importantes, eu acho meio interessante a gente deixar claro na nossa cabeça, né? Primeira coisa, a crise está aí instaurada, eu tenho que ter consciência disso. Eu preciso fazer um estudo aprofundado sobre esse cenário e o impacto dele no meu negócio. Como é que isso está impactando o meu negócio? Quais são os pontos que está impactando o negócio? Eu preciso entender isso. Quando eu estou montando aí ações para a crise, eu tenho que entender como essa crise ela tá afetando a minha operação, como é que ela está afetando o meu dia a dia. Eu preciso entender profundamente isso, e isso é muito importante, porque se eu não tiver esse entendimento, vai passar coisas que são importantes, eu não vou avaliar e isso pode ser decisivo para o meu negócio não funcionar. Porque qualquer detalhe é importante. Nós estamos vivendo uma crise, nós estamos vivendo uma retração, nós estamos vivendo uma redução, nós estamos vivendo um momento digamos, de depressão, né? Depressão econômica, nós estamos vivendo um momento de recessão também. Então tudo isso, eu preciso analisar ponto a ponto cada item desse que vai impactar o meu negócio, né? Outro ponto importante, buscar apoio na equipe, no desenho de soluções. Gente, não adianta eu tentar buscar soluções sozinhos. Eu não sou o dono da verdade, né? O empresário, o gestor, ele não é o dono da verdade. Eu preciso ir para campo, eu preciso ir para junto da equipe e a gente tem que tentar construir alternativas até na expectativa e no entendimento que cada equipe tem do que está acontecendo, até porque a equipe está na frente, né, está no front da empresa e sabe e tem uma ideia maior e melhor de tudo que está acontecendo, porque tem ali uma proximidade maior com o cliente, que aquela frase é muito forte muito correta, a voz do povo, né, a voz de Deus. Né? Exatamente isso, é a voz do povo que a gente tem que ouvir, tem que entender quais são as angústias do cliente, o que eu posso fazer para eu não perder esse cliente, o que eu consigo fazer para manter o meu negócio funcionando. Então, buscar soluções a partir do apoio da equipe que eu tenho. Então, o apoio é muito importante. Né? Uma outra coisa, transparência na condução da crise. Não adianta eu esconder a crise da equipe. A equipe tem que estar por dentro do que está acontecendo. Gente, olha, nós tivemos uma redução drástica disso aqui. Nós tivemos a arrecadação caiu, nós tivemos uma dificuldade, nós perdemos 60% dos nossos clientes. Nós estamos com um agravamento aqui, a perspectiva é de cair ainda mais. É deixar isso claro para a equipe. Não adianta você esconder o jogo e dizer que está tudo bem ou dizer que está ruim demais e não está tão ruim. É ser claro, é ser transparente. Essa é a hora da gente não brincar, não esconder o jogo. A equipe tem que estar ali perto da gente. É uma família que vai buscar uma solução para esses problemas. E depois desse estudo profundo, do apoio da equipe, da transparência nas ações, avaliar a viabilidade das alternativas encontradas. São algumas alternativas, entender se aquilo é realmente viável, pelo menos a curto e médio prazo, porque a longo prazo é difícil, mas pelo menos que dê para a gente passar por esse sufoco inicial. Então isso tudo são ações que não vão acabar com a crise, mas podem minimizar esses efeitos dessa crise. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é um pouquinho da importância desse conjunto de ações para a gente tentar minimizar os aspectos da crise. Então tudo isso acaba se convergindo no comportamento da organização. A organização ela tem que se preparar para isso, ela tem que desenvolver uma atitude, né, uma armadura para esse momento de crise, para que a gente consiga passar por esse grande desafio. Então isso só é possível quando a gente constrói junto, né? Os gestores, né,
a equipe e até os clientes, que também vão ser peças, sempre são muito importantes e vão ser mais importantes ainda, né? Como é que a organização ela deve se portar, né, após tudo isso ter sido desenhado, para que a gente consiga ter aí uma viabilidade, né, da alternativa ou das alternativas que a gente criou, né, para sair da crise. Primeiro a gente tem que demonstrar confiança, né? A sociedade precisa confiar naquilo que a gente está sugerindo, né? A gente precisa manter ou até aumentar a nossa credibilidade. As pessoas precisam não só ter confiança na gente, dizer, poxa, acredito, gostei, realmente eu estou confiando que essa empresa aí está conseguindo oferecer para mim um serviço ou um produto que eu vou poder comprar. A empresa, para isso, além da confiança, precisa ter credibilidade no mercado. A gente precisa estar preparado para esse cenário de mudança, né, que são novos cenários que estão aparecendo e mudanças estão vindo. E a gente não pode viver rígido e inflexível. A gente tem que aceitar que isso é algo que não tem volta, né? A gente tem que viver hoje no momento onde as mudanças elas vão ser necessárias e essas mudanças elas são evolutivas e construção constante. Você muda, você efetiva, não deu muito certo, você evolui, vai até buscar soluções que naquele momento deram certo, mas de repente amanhã pode ser que seja necessário mais mudanças e a gente tem que estar preparado para essas atitudes, né? E aí a gente criou uma denominação chamada DAP nesse processo de mudança. O que seria esse DAP? Disrupção, adaptação e preparação. Isso, na verdade, soa como um ciclo, né? Primeiro a gente tem que entender que nós estamos vivendo um mundo de disrupção. Essa figura mostra bem isso. Não adianta eu querer seguir a manada, porque a coisa está feia para todo mundo. Eu preciso buscar uma solução que seja diferente. Eu preciso buscar aquele horizonte azul para mim, né? Eu preciso sair daquela confusão vermelha. Tem que buscar um horizonte azul. Então eu tenho que ter essa atitude disruptiva, né? O disruptivo é justamente você buscar uma alternativa que foge do padrão, que foge do normal, que foge do contexto, né? E que dá e que tem um retorno interessante. A gente tem que estar preparado para essa situação. Depois que a gente entende isso e busca essa solução, a gente tem que adaptar a nossa organização para essa solução. Tem que adaptar. Eu trouxe aí o caso da Magalu para vocês, que é uma empresa que teve um cenário muito, muito difícil no início, mas ela rapidamente buscou soluções e cresceu durante a crise. Então a gente tem que se adaptar, a gente tem que buscar sempre uma solução e imediatamente se adaptar àquilo ali. Buscar alternativas e a equipe tem que estar junto e as pessoas têm que estar flexíveis, a empresa tem que estar flexível para que isso aconteça. E uma outra coisa, gente, depois que eu entendi que a disrupção é necessária, que a adaptação é fundamental, eu não tenho que parar, não. Eu tenho que começar de novo, me preparar para a próxima onda, para a próxima mudança, porque o ciclo de mudança ele vai ser contínuo. Só que antes a gente demorava mais com as mudanças, agora não. As mudanças elas são mais contínuas, né? E em espaços de tempos menores. Por quê? Porque as coisas estão mudando muito rápido, em um cenário de incerteza muito grande. Então a necessidade de ser disruptivo a cada momento e adaptar e preparar novamente para a próxima fase é constante. Então esse DAP mostra bem isso, é um ciclo, disrupção, adaptação e preparação já para o próximo ciclo, né? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero encontrar vocês também na nossa próxima aula. Lembrando que nós temos já uma atividade no ambiente virtual, que vocês vão ter aí um tempo que já está definido lá para fazer a entrega. Espero encontrar vocês aí na próxima aula e com mais assunto e com mais informação. Certo? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e em breve estaremos de volta. Valeu, obrigado e até a próxima.